Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Caminhos da Medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e hoje a gente vai descobrir mais um caminho dentro da medicina para te ajudar a escolher qual que é o seu propósito. Hoje eu converso com ela, ortopedista pelo Hospital Maria Amélia Lins, cirurgiã da mão pela USP Ribeirão Preto, professora da mão da Ortop Review e mestranda em medicina pela USP. Seja bem-vindo, Renatinha, ao nosso podcast. Muito obrigada, Gabs, pelo convite. Estou muito feliz. Renatinha, só para tu entender como é que é a pegada do podcast. Explica. É ajudar a galera que está perdida, que não sabe o que quer. Lembra da gente no penúltimo ano da faculdade? Sim. Último ano. Então, o propósito é esse. A gente destrincha a história de cada um. E aí, de repente, quem está em casa pode falar, caramba, esse caminho tem a ver comigo. Ou não, isso aqui não é para mim. Certo. E o propósito é esse. Por isso que a gente chama Caminhos da Medicina. Sensacional. E aí, para entender melhor o teu caminho, só abrindo parênteses pra galera, Tá. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, na verdade, né? A Renata, por isso que eu tô chamando de Renatinha, é a minha amiga de turma. A gente tem mais de 10 anos que se conhece. 12 anos de amizade já, meu filho. Ok, a faculdade começou em 2011, 2011. Né? Então, eu vou chamar ela de Renatinha com essa intimidade por isso, não estranhe. Mas tem coisa que eu não conheço da tua história. Sim, tô aqui pra isso. Quando tu pensou em fazer medicina? Foi criancinha? Foi perto do vestibular? Foi criancinha. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, na verdade. Quando criança, você tem aquelas coisas assim. Eu via aquela galera do exército descendo de tirolesa. Sim. Na Amazônia, assim, e aí aqueles convites na televisão, assim, venha se alistar no exército e tal. Aí eu pensava assim, cara, eu quero participar do exército, bacana e tal. Então, eu só tive esse pequeno momento que eu queria ser lançada numa tirolesa na Amazônia, no exército, mas desde que eu me entendo por gente, eu quis fazer medicina. Tu lembra de plantão médico, Sim. que era o ER nos Estados Unidos? Então eu, assim, como pirralha, eu lembro que passava 6 horas da manhã no SBT, ou 5 horas da manhã, bem cedo. Eu sempre podia acordar cedo, aí eu ia pra televisão assistir, eu achava massa, George Clooney de médico, num plantão. E aí, durante a infância, eu sempre ganhei... Acho que a primeira vez que eu falei que eu queria ser médica, Sim. Aí eu ganhava aqueles estetoscópiozinhos de brinquedo. Quando eu me quebrava, que eu me quebrei várias vezes durante a infância, eu ganhei uma bebê gessinho, que é uma bebê que é toda imobilizada. Então, assim, nunca eu me imaginei fazendo uma outra coisa, sabe? Eu sempre quis ser médica. Ah, que bacana. Isso com 10 anos, 11 anos? Eu lembro até antes, Gabs. Eu lembro, assim, de eu 6, 7 anos já dizer assim, eu quero ser médica. Sim. E aí, então, tu já desde pequenininha já foi focada que lá no futuro ia fazer um vestibular para medicina. Ou na infância tu começou a olhar para outros caminhos com arquitetura, teatro, nada tipo balançou? E eu acho assim também que eu nunca tive aptidão para uma outra coisa, sabe? Eu sempre fui uma aluna aplicada, sabe? Nunca fui aquela assim de ter uma facilidade para aprender as coisas. Eu acho que eu sempre fui dedicada, né? E eu tive uma irmã que é gênio dentro de casa, então por isso que eu sei a diferença de um aluno que um gênio que consegue captar as coisas fácil e o esforçado. Eu sou esforçada. Eu também. Então, é na garra, né? Então eu imaginei assim, eu acho então que se eu continuar nesse caminho, tirando notas boas, prestando atenção nas aulas, eu vou conseguir, porque a gente sempre soube desde a nossa adolescência que medicina era concorrida. Sim. Né? Ainda mais quando a gente fez prova em 2011, 2009 que eu comecei a fazer prova, né? Foram 2 anos de cursinho. A gente tinha poucas faculdades. Sim. Né? Então, era a UFMA, a UEM e o Selma. Ponto. Um campus em cada de cada uma. Então, você tinha que ralar para conseguir. Então, eu imaginei assim, mas nunca namorei com outras, porque eu via meus amigos, por exemplo, que queriam arquitetura, sabiam desenhar, pessoal do teatro, essa super habilidade, assim, de improviso, sabe? Fazia um teatro. Eu falei assim, não, acho que meu caminho é medicina mesmo. Não estou vendo dons artísticos em mim mesma. Não consigo ver. Então, vamos pra medicina. Tem vários dons aí. Hoje eu vejo. Depois a gente vai explorar esses dons daqui a pouquinho. Quando tu fala da produção de conteúdo, sim, dentro da medicina, vamos já chegar isso lá. mesmo. Mas então, entrou na faculdade em 2011. Foi. Aquela alegria. Graças a Deus, na melhor turma do mundo, que foi a nossa. Turma de Medicina UFMA 93. Isso. Guardem esse número, né? Sim. E aí, então, entrou na faculdade. E quando começou a faculdade de Medicina, tu já chegou pensando em alguma coisa? Assim, minha praia é mais cirurgia.
Eu prefiro oftalmo, ou não, vou deixar rolar, vou deixar correr. Eu acho que todo mundo entra com uma preconcepção, sim. Eu acho que todo mundo entra já pensando o que queria ser. Mesmo que inconsciente, Mesmo né? que inconsciente. E aí, quando a gente entra na medicina, tem aquela parte muito romântica da medicina. Então, eu entrei na medicina, eu tinha assistido Pat Adams. Então, eu imaginava que eu ia ser oncologista pediátrica. Jamais eu daria conta de ser oncologista pediátrica. Eu também. Mas no começo, quando eu entrei, eu achava que eu ia ser oncologista pediátrica. E aí, no segundo período de medicina, eu perdi minha avó pro câncer. Fiquei várias noites com ela na aula de oncologia, dormindo com ela, trocando ela e vendo, tipo assim, as pessoas dos outros quartos indo embora, entendeu? Falecendo, e o sofrimento daquelas famílias. E eu via também um sofrimento nos médicos, sabe? O dia que a minha avó, ela teve uma ferida que não fechou. Então, quando ela faleceu, o cirurgião dela foi lá fechar, sabe? E eu vi o sofrimento dele e tudo, e eu falei assim, rapaz, isso aqui não dá pra mim, entendeu? Sim. No momento que eu tive contato com a realidade. Eu acho que uma coisa que é fundamental para você escolher o seu caminho certo é o contato com a realidade. E ali eu tive meu choque de realidade. Eu falei, emocionalmente, essa especialidade não dá para mim, entendeu? Sim. Então, meu caminho inicial foi esse, oncologia pediátrica. Mas rapidinho, já larguei. Antes do primeiro ano, que foi quando eu perdi a minha avó. Isso aí que tu falou é muito importante mesmo. Esse contato com a realidade de fato daquela especialidade, né? Eu também tinha um pouco disso, de pensar, eu gosto muito de criança. Eu adoro brincar com criança e tudo. Você... Da tua família. Minhas crianças. Exato. Já que eu adoro criança, acho que eu posso fazer pediatria ou cirurgia pediátrica ou algo voltado para pediatria. E também no internato de pediatria, quando eu peguei a primeira paciente criancinha grave, e eu vi o sofrimento dela, da família envolvida nela, da equipe também. Eu falei, cara, também não dá pra mim. E não que as pessoas que lidam com isso sejam mais frios do que a gente, ou não. É uma questão de... Tem um dom mesmo, que né? Exato. Tem algumas coisas ali que a gente não sabe explicar, que o cara consegue encarar bem aquele tipo de problema, pensando em resolver e não em se envolver emocionalmente. Exato. Que eu acho que é isso que fez a gente se encontrar nas nossas, cara, eu olho esse problema de forma objetiva. Exato. Não sofro, e aí consigo tocar. E aí, me lembra mais pra frente, quando a gente for falar do que eu tô fazendo agora, justamente... Tem um papel e uma caneta pra anotar os insights. Justamente isso, porque os pacientes hoje chegam no consultório e aí mostram, tipo, um raio-x, uma situação tá feia, e eles me vieram assim, doutora, qual é a sua sensação ao olhar isso aí? Falei, eu olho e eu quero consertar. Sim. É o que eu penso. É justamente o que você falou. Alguma coisa dentro da gente que vai encaixar como um pedaço de quebra-cabeça ali, você dentro daquela especialidade. Aí, de repente, tem um oncologista pediátrico que não pode ver um osso quebrado. Exatamente. Eu não gosto de ver exatamente. Isso. O Elano, meu esposo, neurocirurgião, a gente fez residência no mesmo hospital, então, assim, ele ficava na grande sala e eu ficava na salinha da ortopedia. Ele não passava porque ele tinha medo de passar, ter um membro luxado ou uma fratura muito feia, que ele não dá conta de ver um membro desalinhado, mas abre a cabeça dos outros. Olha aí, entendeu? Então é aquela coisa, alguma coisa dentro de ti é que encaixa perfeitamente na especialidade que você vai fazer. E isso é até bacana de falar também, porque tem muita gente que, eu não faço medicina porque eu não posso ver sangue, ou porque eu não posso ver osso, ou porque eu não posso ver... E não é assim, a gente não é robô. Exato, você tem esses sentimentos, mas você vai aprendendo a lidar com aquilo ali. Tu vai se conhecendo, né? Exato. Onde eu fico mais à vontade. Exato. Onde eu fico mais relaxado. Então, só voltando ao fio da meada, tu pensou em oncologia pediátrica como a primeira opção, vamos dizer assim. Aí viu, conviveu com a realidade e aí descartou. Descartei. Nessa tu foi deixando rolar ou já pensou logo em... Então, já que essa não é a minha, deixa eu pensar aqui. Não. Então, será que eu tenho a ver com tal especialidade? Aí eu fui deixando rolar. Aí eu aproveitei bem a faculdade. Aí as ligas acadêmicas são coisas assim que eu acho que para você encontrar o seu perfil, o primeiro divisor de águas, clínica e cirúrgica. Bem aí, eu acho que durante a faculdade, ali na meiuca, já dá de você saber, ali pelo 6º, 7º período. Você pega uma liga mais clínica, uma liga mais cirúrgica e vê o que você vai gostar. O dia a dia, os seus estágios extracurriculares, isso vai te ajudar demais. Eu sempre gostei da parte cirúrgica. Então, eu nunca nem participei de nenhuma liga clínica. Sim. Então, era a Lavasc, que a gente era ligante junto. E a Liga do Trauma, que eu fui presidente, fiquei vários anos. Então, aquela pegada mais TAC, entendeu? E o fato também de misturar procedimento
com clínica, com o centro cirúrgico. Sim. Então, isso aí que eu sempre pensei, eu não quero ficar só em clínica. Eu quero ter um leque de coisas mais diferentes para fazer, sabe? Sim. Então, por isso que eu já pensei assim, vou na cirurgia. Mas depois que eu decidi assim, não vai ser isso, eu segui com a faculdade, mas já me identificando com essa parte mais cirúrgica da coisa. Certo. E aí, então, de ligas, tu participou da Lavasc, a gente participou junto. Foi. Da Liga do Trauma, da LAT. Foi. Teve alguma outra liga além dessas? Não funcionou assim? Essas duas. Só as duas. E aí? A LAT já me sugava tudo que se imaginar. A energia. Tinha Nacional de Reanimação, SAVT, organizar a TLS, pegar a TLS, que na época não tinha em São Luís. Quem trazia era a Liga Acadêmica, para minha emergência. Não tinha nenhum centro de treinamento. A gente trazia os meninos do Ceará para fazer aqui. Então isso, Gabs, era o quê? A gente era acadêmico, mas a gente tinha uma responsabilidade que foi criada dentro da liga, em que a gente começou a saber parte de gestão, entendeu? Porque a gente organizava cursos, a gente pegava o pessoal no aeroporto, levava pro hotel, reservava hotel, entendeu? Sim. Levava o pessoal cedinho, um senso de responsabilidade muito grande que isso vai criando, entendeu? Pro curso, levava o povo para almoçar. Então, é uma coisa que a faculdade me trouxe, que hoje eu vejo, e que a Liga do Trauma me trouxe muito também, foi essa questão de gestão de responsabilidade. Porque fazer acontecer um evento. Fazer acontecer. A gente fazia isso. O que foi o Dia Nacional da Reanimação e o que se tornou. Hoje eu fico tão orgulhosa vendo que continua, que são em várias cidades. Semente, então, né? Muito legal mesmo. E dentro da Liga do Trauma, eu lembro que tu acabou entrando para a parte do BLS, de ser monitora do BLS, a CLS e tal. Sim. E isso não te bambeou um pouquinho? Não. Pensando em cardioterapia intensiva ou algo nessa pegada? Apesar de... Primeiro, que isso aí para mim foi uma coisa fora do comum. Sim. Porque a moral que o Dr. Bernardino deu para mim na época, de pegar uma acadêmica e dizer assim, você tem potencial sim para ser instrutora da American Heart Association. Vou te levar para São Paulo, junto comigo os outros meninos também. Mas aí, não balancei para cardio nem para terapia intensiva, mas tive a certeza que eu amo ensinar. Sim. Ali o contato das pessoas e ver a transformação que acontece em 2 dias, de você chegar num curso morrendo de medo de não ser aprovado, sem saber como tocar uma parada, e você terminar no outro dia, no domingo, meio-dia, e sair de lá confiante, aprovado, sabe? E sabendo que... E outra coisa, parada cardiorrespiratória vai acontecer na tua frente, independente da tua especialidade. É uma coisa que você vai ter que saber lidar, entendeu? Eu já, ortopedista, recebi a minha sobrinha, não é minha sobrinha, era filha do meu primo, né? Mas eu considero sobrinha. Ela, um bebezinho, menos de 1 mês, e ela tinha acabado de mamar, e a mãe dela entregou ela pra mim, eu não tinha visto ela ainda direito e tal. Na hora que ela foi pro meu colo, ela deu uma tossidinha, saiu leite pelo nariz dela, e a menina ficou roxa. Cara, nessa hora, eu nem pensei onde que eu tava na casa do meu pai, que eu tava com a minha sobrinha no colo. Foi tipo assim, professora. Imaginei que aquilo era aquele bebê que a gente pegava. Eu nunca tinha feito uma manobra de desengasgo de bebê em vida, num bebê. Peguei ela, tapinha nas costas, virei reanimação. 2 vezes depois, a menina chorou. E aí, Gabs, foi que eu senti o meu corpo, a descarga da adrenalina sair. Sabe? Liguei pro SAMU, quem atendeu foi um médico que foi um dos instrutores quando a gente era acadêmico e ia pra lá. Me apresentei aqui, a Renatinha e tal. Acabou de acontecer isso, precisa fazer o que agora? Aí ele orientou, levar pro hospital e tudo. Mas tu tirou da emergência, Mas foi um momento que eu vi que você é médico e ponto. Independente da sua especialidade, algumas coisas vão acontecer contigo que você precisa estar preparado. E o engasgo, a parada cardiorrespiratória é uma delas. Todo mundo tá suscetível, pra todo mundo. No avião, Exato. em qualquer lugar. Exato. Não é nem só em hospitalar, né? Então, não tem coisa que me deixa mais orgulhosa até hoje, mesmo não sendo mais instrutora de SLS, de BLS, é eu chegar numa academia e ver um DEA, um desfibrilador externo automático. Eu falei assim, cara, essas pessoas que estão aqui, elas se importam com a vida desses alunos aqui. Entendeu? Ou num shopping, num aeroporto. Pô, eu acho muito legal. Então, assim, eu acho essencial. Mas não me fez balançar. Pela especialidade. Pela especialidade, mas eu amo isso aqui. Eu gosto muito de ensinar. Então, serviu muito pra isso, entendeu? Cara, com certeza. E eu acho isso fundamental, porque
muitos alunos estão em dúvida sobre qual especialidade seguir, pensando que a medicina é só assistência médica, né? Tipo assim, é só consultório, é cirurgia, e a gente tem que dar um zoom out, ver que a medicina tem vários pilares. Sim. Tem a gestão, Sim. que tu falou ainda há pouco, que a Liga me deu esse repertório, esse senso de responsabilidade, e às vezes essa habilidade de gestão de relacionamento com as pessoas. Isso leva para o teu consultório, leva para outros eventos da tua especialidade. Exato. Tem o ensino, tem pesquisa, tem empreendedorismo. Então a gente começa a ver que a medicina não é só assistência, sabe? A gente pode até falar também daqui a pouquinho do teu pilar do ensino, que também progrediu dentro da ortopedia, né? Então, não te balançou, mas te abriu para mostrar, cara, eu também tenho que fortalecer o meu pilar de gestão, de ensino, porque eu também gosto dessas coisas aqui. Exato. Além da assistência. Uma coisa, Gabs, que quem estiver ouvindo precisa saber, assim, é porque a gente não aprende, não vai ter uma matéria de gestão na faculdade. Sim. E quando você acaba, você vai ser responsável pela sua vida, né? Pelos seus contratos. Sim. Como é que você vai receber o seu dinheiro? O que é um CNPJ? O que é um CNPJ? Qual que é a melhor maneira de fazer? Eu preciso de contador, eu não preciso. Isso aí é uma coisa que a gente sai sem ter noção nenhuma, a gente é jogado no mundo. Entendeu? Sim. Então, hoje em dia as coisas estão mais fáceis. Sim. Né? Porque tem informação aí, mas... Então tem que ter essa noção que vai precisar. Sim, porque não é só ser bom de técnica e prática e o resto vai vir normal, não vai? Exato. A gente também vai ter que fortalecer outras habilidades, né? Então, mesmo gostando muito do ensino, entrando muito na Liga do Trauma, CLS, BLS e tal, não te balançou. E aí eis que chega, então, no internato. Sim. Vai chegando naquela hora mais próxima de decidir, de fato, qual especialidade seguir. E como é que foi tua cabeça no internato? Uma bagunça. Pronto. Uma bagunça. Foi uma bagunça. Mas eu tive algumas certezas que eu gostava inicialmente, que eu gostava de especialidades mistas, vamos dizer assim. Sim, eu também. Então, oftalmo, tem consultório e faz cirurgia. Otorrino, tem consultório, também faz cirurgia. Eu lembro de ter passado em alguns ambulatórios de ortopedia e ter gostado, mas isso nem passava pela minha cabeça na época, ortopedia. E aí, cirurgia geral, será? Não gosto de abrir barriga. E queria um acesso direto. Osso quebrado eu gosto, mas barriga não. Exato. Acesso direto pra mim era uma coisa importante. Sim. Sabe? Eu queria... Porque apesar do mundo ter girado, e eu ter feito 2 residências, sim, mas eu tinha a impressão que oftalmo, otorrino, ortopedia se resolvia em 3 anos. Sim. Eu não tinha um conhecimento que depois do oftalmo tem a retina, tem a plástica, entendeu? Sim. Que otorrino também tem os faz subs. E o fato de ter que fazer 2 provas de residência, né? Então, geral mas eu acabei fazendo. Entrou do mesmo jeito. Geral, a Só mesma que doeu coisa. menos, né? Exato. Psicologicamente doeu menos. Exato, Gabs. Então, mas foi uma bagunça. Sim. E no fim das contas, eu prestei prova e acabei fazendo prova e passando para psiquiatria. Sim. Que foi uma coisa totalmente contra tudo que eu tinha feito. Isso aconteceu porque comigo eu também. Porque eu sempre tinha pensado que eu gostava de coisa cirúrgica. Sim. Mas o que acontece? Na época eu já estava num relacionamento há 8 anos. O Elano já tinha passado para neurocirurgia, porque ele era um ano na minha frente. E a gente ouvia muito assim, nossa, casal de 2 cirurgiões em casa não dá certo. É uma correria, quem é que vai cuidar de filho e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, cara, mas será que é isso mesmo? Então deixa eu pensar aqui. Hoje em dia, tá muita gente doente, muita gente ansiosa, muita gente deprimida. A psiquiatria, eu gosto da teoria. Olha a importância do contato com a realidade. Sim. Livro de psiquiatria, meu filho, eu não estudava pro resumo, não. Eu minha mãe é professora, então ela tem desconto na Artmed. Eu vivia comprando livro de psiquiatria para comprar e ler, para estudar. Sim. Então eu pensei assim, cara, vai dar bom nisso aqui. E aí, no fim das contas, contrário a tudo que eu fiz em 6 anos, e muita gente me tem como uma pessoa muito decidida. Sim. Então, quando eu falei psiquiatria, que eu ia fazer psiquiatria, muita gente pode até ter achado estranho. Mas ninguém... tu passou tanta segurança na decisão. Ninguém veio falar pra mim, Renatinho, tu tem certeza, psiquiatria? Teu perfil não é outra coisa? Não é cirúrgico. Mas ninguém veio pra mim pra falar isso, né?
E aí acabei fazendo prova e passando para um grande instituto em Belo Horizonte. Sim. Mas minha cabeça no internato, bagunça. GO, nosso internato de GO é muito bom. É muito bom. Então eu fiquei balançada também. Porque mas eu pensei que tinha um viés. Como o internato é excelente, eu falei assim, cara, eu acho que eu gostei porque a qualidade do internato é muito boa. Entendeu? Sim. Mas assim, me serviu, Gabs, para solidificar coisas que eu não ia querer de jeito nenhum. Teve rodízios que eu experimentei tristeza. Eu falei, gente, eu passo todo dia no mesmo paciente, há 2 semanas, falando que tá faltando a mesma coisa. E eu gosto de resolutividade. Eu gosto, o paciente tem isso, vou fazer isso, entendeu? E eu via em alguns rodízios as coisas não rodando. Sim. E é isso aí, amarrado. E aí isso aí me fez, não, isso aqui eu tenho certeza que não é. Eu não tenho paciência para lidar com essa rotina. Exato, ter que esperar. Exato. Serviu para mim, para pelo menos não seguro, sabe? Sim, eu entendo. Eu lembro que nesse ano de preparação para a residência, eu não sei se tu lembra disso. Eu também tinha a mesma pegada, né? Eu gostava de especialidade mista. Sim. Que eu pudesse ter consultório e conversar, mas também operar. E eu tava muito em dúvida, até pensei em otorrino e tal. E um dia tu falou assim, por que tu não faz ortopedia? Ortopedia é uma boa. Tu lembra disso? Não lembro, Gabs. Eu te juro, se eu dissesse que eu lembrava, eu tava mentindo. Cara, eu te disse fazer ortopedia. Foi, então olha, mas você tá uma boa. Eu não sei. E tu tava decidido em outra coisa. Eu acho que tu, não sei se já era psiquiatria mesmo e tal. Olha só como o mundo... E outro ponto é que quando tu decidiu psiquiatria, eu lembro de vários amigos da nossa turma falando, nada a ver. Pois aí não teve um pra dizer. Engraçado, por trás estavam falando, né? Engraçado, todo mundo sabia. Vou falar aqui em público. Rafael Lacerda, nada a ver, ela nasceu pra cirurgia. Pois é, aí não tem pra me dizer. Esperou eu entrar, sair, spoiler. Gente, ninguém me avisou. Exato. Aí depois, todo mundo veio pra falar, realmente, Renatiano, E isso é louco a gente falar assim, não tem que dar ouvido pros outros, eu tenho que seguir minha vida, não tem que me importar o que os outros falam. Mas, às vezes, tem coisa que o outro tá olhando... Que você não enxergou. Quem tá olhando de fora, às vezes, olha melhor. Outra coisa, são pessoas que conviveram contigo por 6 anos. Eles sabem qual que é a tua aptidão, qual que são pessoas que se importam com você, né? Isso Sim. aí é importante frisar, Sim. porque o nosso ambiente de sala de aula, o que a gente viveu da nossa turma, que foi a turma 93, foi uma exceção, eu acredito. Sim. Porque todo mundo se respeitava, todo mundo torcia um pelo outro, se ajudava, né? Uma família mesmo. Uma família. Tanto que o grupo da turma até hoje... Sim. Conversação ali sem parar, né? Graças a Deus. A gente botou foto ainda há pouco. Acabamos de botar uma foto que a gente estava junto. Então, Gabs, eu acho que você tem que levar em consideração, sim, do que as pessoas que te amam e que te conhecem vão falar sobre isso também, entendeu? Sim. No podcast anterior, com a Raíssa, ela até falou uma frase legal, que ela falou, todo mundo sabia o que eu queria, menos eu. Sim. Tipo assim, todo mundo dava dica. Cara, tu tem a ver com isso. Tal. E aí tu chegou, então, em Belo Horizonte, aprovada na residência de psiquiatria. Casada. Casei, 1 semana depois fui pra residência. Tu acha que então pesou muito isso? O casamento? De tentar adequar a profissão no projeto de vida do casal? Eu acho que pesou muito. Porque eu pensei assim, cara, já tá aprovada em neurocirurgia. E eu vou querer, então, uma coisa que, por exemplo, eu não dei um plantão noturno. Hoje, Gabs, eu não dou plantão noturno. Sim. Eu não passo uma enfermaria hoje. Sim. Mas a gente não tem, hoje em dia, qual que é a importância disso aqui? Qual que é a importância de uma rede social? Poxa, eu tô em dúvida entre cardio e ortopedia, eu vou seguir aqui 3 cardiologistas, 3 ortopedistas e vou ver o dia a dia deles. Uma coisa que a gente não tinha na época. Sim. Entendeu? O pessoal me manda um inbox perguntando uma coisa da minha vida, eu vou lá e respondo. Sim, entendeu? Isso é então, como eu não tinha esse conhecimento de que eu ia poder fazer e ajustar a minha vida como eu quisesse, eu achava que eu ia ter que cair em uma especialidade específica, entendeu? Sim. Então eu pensei assim, como eu não vou dar plantão, como a psiquiatria não dá plantão noturno, é mais consultório, eu posso dizer de que horas até que horas eu vou trabalhar, coisa que eu faço hoje na cirurgia da mão. Sim. Né? Então eu vou fazer psiquiatria, mas só pensando nisso. E que eu gostava da parte teórica, mas não que eu tivesse contato, entendeu? Que eu tivesse participado de nenhuma liga. Mas assim, eu acho que isso foi essencial para eu achar o meu caminho da ortopedia. Sim. Eu acho que se eu não tivesse feito primeiro psiquiatria, largado, ido para um posto de saúde, Uhum. eu não teria ido para ortopedia. Isso é legal também de falar. Eu não acho. Por quê?
O que tu viu no posto de saúde que mexeu contigo? Porque no posto de saúde eu vi a demanda pela ortopedia. É gigantesca. Sim. Todo mundo, todo dia tinha uma dor no ombro, uma dor no punho, uma dor na coluna. E tu encaminhando pra... E eu encaminhando, tipo assim, tendo que estudar para poder lidar com aquilo ali, o máximo que eu conseguisse, mas passou do que tá no meu limite. Imagina, você sai da faculdade sem saber nada de ortopedia. Sim. Né? Tá dentro daquelas grandes áreas que você sai sem saber muita coisa. Sim. Né? E então eu saí sem saber nada de ortopedia. E aí, fui pro posto, tive que começar a estudar e a demanda é gigantesca. E aí eu soube que nessa cidade que eu trabalhava lá, a fila de espera para um ortopedista estava tipo assim, 2 mil pessoas esperando consulta. Aí eu falei, será? E eu já tinha voltado a estudar. Porque Esse eu fui... tá precisando de mim. Eu fui quinta, sexta e segunda-feira para residência de psiquiatria. E larguei em 3 dias. E na terça-feira, lá em BH, já tinha medicurso presencial. Sim. Então eu já saí na segunda, quando foi segunda noite, eu já me inscrevi e eu falei, here we go again. 3 dias na residência. Peraí, começou quando? Segunda, terça? Quinta, sexta, segunda que eu fiquei. Entendi. Aí saiu, já começou... Eu queria ter saído no primeiro dia. Mas Como aí assim? o Elan não me deixou. Porque no primeiro dia eu tive um choque de realidade com a especialidade. Na primeira hora? Na primeira manhã? No primeiro dia. Porque assim, eu não consegui resolver os pacientes que eu tinha ficado, entendeu? Muita Sim. inocência, né? Não é muita inocência? Não dá de passar por um processo de preparação de uma residência que gasta o teu emocional, gasta o teu financeiro, sem você ter... Claro, você está liberado a entrar numa residência e se não sentir feliz, largar. Viu? Tô te dizendo aqui, porque... Eu passei por isso, Gabriel, você passou por Também isso. Passei por isso. O importante é a gente ser feliz. Mas, como há todo um gasto emocional e financeiro por trás disso, ao menos tenha um contato com a vida real daquilo que você está querendo. Então, acompanhe o dia a dia de um profissional, né? E mesmo você fazendo isso, às vezes você ainda está propenso. Sim, porque tu pode acompanhar alguém que tem um certo viés ali, né, da rotina. Exato. Mas tu falou uma coisa muito importante agora. Eu tinha que ter papel mesmo. Eu vou dar pra vocês eu pegar um papel e caneta pra não perder os insights. Sim, Gabs. Mas tu falou uma dica muito boa ainda agora, que é... Cara, a gente passa muito rápido nos rodízios, às vezes 2 semaninhas, não tem como ter noção de ortopedia, de oftalmo, de otorrino. Não tem. Muita gente escolhe as cegas. Neuro é aquelas grandes áreas que você fala assim, nossa, será que eu vou gostar? Cara, tem gente que quem faz oftalmo faz na fé. É o fé. É aquelas 8... Eu tenho fé que eu vou gostar. 2 meses que a gente passa lá e fala assim... E olha lá. A não ser que você faz parte de uma liga, seu pai, sua mãe seja oftalmologista. Só entendeu? que a sacada que tu deu foi... Hoje em dia tem a vantagem de muita gente que expõe a sua rotina nas redes sociais. Exato. E às vezes mesmo o cara... com viés de estar postando o que é o melhor, o que é mais glamuroso e tal e tudo. Mas mesmo assim tu já consegue te afastar ou te aproximar. Com certeza. Daquilo que ele... de parte da rotina que ele mostra. Então, o que tu falou ainda há pouco, segue profissionais dessa que área produzem que você tá conteúdo. Exato. Que, às vezes até o conteúdo... Nem que ele não mostre a rotina dos 24 horas do dia no Stories, mas as doenças que ele explica no feed dele, tu já vê, pô, isso é legal mesmo. Ou então, não, isso aí nada a ver E comigo. outra coisa, é uma coisa que tu te imagina fazendo? Sim. Também, aquela produção de conteúdo, aquela coisa imagina assim, você explicando sobre esses temas? Exato. Tu acha legal botar foto do que ele tá botando e explicando? Tu ia. Então, opa. Já vou mais pra esse lado. Fica de olho. Exato. E aí, então, tu se preparou saiu da psiquiatria em 3 dias, se matriculou no medicurso. Já fui no presencial. Já fui no presencial pra sentir a emoção. A gente assistia por vídeo, né? A gente era e aí, quando sentei assim, cara, isso aqui vai ser o ânimo que eu preciso, né? Pra ter uma mudança de ares, pra pegar mais um ano disso aqui e estudar e trabalhar. Então, na primeira semana de março, tu começou a preparação pra residência. Foi. Mas a decisão de fazer ortopedia foi quando, mais ou menos? Foi lá pra agosto. Entendi. Porque foi o tempo que o meu esposo já era R1 de neurocirurgia e a gente estava conversando e eu falei com ele sobre eu estava pensando em ortopedia. Sim. E eu falo que o Elano, ele me apoia até demais. Então, se eu falo assim, quero largar tudo e você é youtuber. Aí ele falou assim, ótimo. Eu vou montar seu estúdio, nós vamos fazer tudo aqui, vamos. Ele me apoia até demais. Então, na época eu falei assim, quero fazer psiquiatria. Ele, acho ótimo. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Cheguei pra falar para ele que eu fazer ortopedia. Ele falou assim, vamos lá no hospital?
porque os meninos da ortopedia são muito gente boa. Sim. E eu vejo que é uma residência boa e tal. Aí foi outra coisa, e eu conheci o serviço, entendeu? Viveu a realidade. Vivi a realidade. Opa, tem a ver comigo. Primeira vez que eu cheguei na sala de trauma lá, que eu vi uma mãozinha arrebentada. Cara, minha frequência cardíaca nem acelerou. Eu falei, caramba, isso aqui é massa. Deixa porque Vamos... como é que pode melhorar isso aí? Como é que arruma isso? Exato. É um olhar Entendeu? de resolução, né? Um olhar de conserto mesmo. Hoje em dia, eu vejo muito características dentro das minhas amizades e dos meus relacionamentos que explicam por que eu gosto de ser ortopedista. Fale mais. Fale mais sobre isso. Eu sempre fui aquela pessoa conselheira. Sim. Sempre fui uma pessoa, desde criança, eu sou uma pessoa conselheira. E eu acho que eu dou até bons conselhos. Mas eu sempre gosto de, quando uma pessoa chega pra mim com alguma situação, de analisar aquilo ali e ver o que a gente pode fazer pra consertar aquilo. Sim. Entendeu? Então hoje, que a gente vai amadurecendo, vai pensando em milhares de coisas, né? Eu falo assim, cara, minha função como ortopedista e cirurgiã de mão nada mais é do que o que eu posso fazer, uma característica que é minha e que eu gosto. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Qual que seria a melhor forma de tratamento e um curso de tratamento que vai chegar ela numa resolução? Sim. Porque, querendo ou não, quando um paciente entra num consultório com um problema, ele tá querendo que você fale para ele o que vai ser feito para ele melhorar. Sim. Entendeu? Então, você nada mais ali como médico vai dizer assim, olha, o curso de tratamento vai ser esse aqui. As chances de sucesso são essas se você fizer isso. Sim. Isso não é um conselho? De uma maneira? Né? Então, nós vamos operar e agora, a partir de agora nós estamos juntos nessa caminhada, entendeu? Sim. Hoje eu gosto de consertar as coisas. Legal. Então, o prazer que eu tenho em ver um osso que estava desalinhado, quebrado, alinhado, consolidado, nossa, o raio-x colou, olha que maravilha, é uma alegria. Então, alguma coisa dentro de mim tem essa característica de gostar de ver as coisas resolvidas. Sim. Entendeu? Isso aí, na verdade, te colocaria... Acho que te deixaria feliz, satisfeito em várias especialidades cirúrgicas. Sim. Não só em ortopedia. Sim. Só que talvez tenha algo ali que na ortopedia brilhe mais os teus olhos, né? Sim. Chega a estar brilhando agora, depois que tu falou do osso consolidado. Sim. Então, muito, muito legal isso. Então, viveu a experiência lá, de acompanhar um pouquinho eles. Foi. E já se decidiu e voltou para estudar. Voltei para estudar. Passei, graças a Deus, no hospital que eu queria. Sim. Que era o hospital da Rede FEMIG, que é o Hospital Maria Amélia Lins. E foram anos mágicos, eu digo. Que legal. Maravilhosos. Eu não pensei em desistir dessa residência nem um dia sequer. E uma residência de ortopedia que é intensa, né? Intensa. Primeiro mês, no meu R1, eu perdi 6 quilos, Gabs. Eu fiquei só uma cabeça ambulante com scrubs. Eu mandei fazer... Tinha muito tempo que não tinha mulher nessa residência, né? Aí eu mandei fazer um scrubs roxo. Sim. Renata Pontes, ortopedia e traumatologia. Tava toda orgulhosa de ter me encontrado. Sim. Porque eu tava estudando pra residência aqui e todo dia eu vi o Elano chegando numa residência de neurocirurgia, morto, exausto, mas feliz. Sim. E eu fazia uma oração. Eu falava, Senhor, me ajuda a encontrar uma coisa que seja um caminho, que seja uma coisa que faça eu chegue exausta, mas satisfeita. Isso é muito mais bom. Feliz. É os dias que você chega mais cansada, que são aqueles dias cirúrgicos. Sim. Mas são aqueles dias assim, cara, isso aqui valeu a pena, que dia massa, eu operei, eu fiz isso pela primeira vez e tudo. Isso sabe? É muito real. Essa demais, sensação aí demais. Existe mesmo. Foi. E foram assim... anos maravilhosos. Toda vez que eu falo dessa residência, eu puxo o saco pra caramba, porque vale a pena. Eu digo, a gente fez uma live juntos. Sim, tu lembra durante a pandemia? No canal também. Eu era R3 na época. E assim, nesse hospital que eu fiz, primeira coisa, eu era tratada igualmente os outros residentes. Era eu e mais uns 9 meninos, 10 meninos de residentes. Sim. E rapidinho a gente se enturmou. Eu era respeitada, entendeu? As chances de aprendizado eram iguais. Legal. Assim como o trabalho. Sim. Então, não era moleza porque eu era mulher, entendeu? Sim. Então, tracionava uma perna, reduzia um quadril, entendeu? Segurava uma perna para o R+, lavar, pintar, entendeu? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas foi isso, foi a oportunidade. O que me faz dizer que foram assim, foi tão essencial e tão importante para mim? O aprendizado, porque eu operei de tudo. Sim. Eu só não operei assim, coluna, porque eu não gostava. Sim. E escápula,
Porque são duas escápula, tipo, em 3 anos de residência teve 2 que foram cirúrgicas. Muito raro. Tirando, eu operei tudo no corpo humano, entendeu? Sim. De fratura. Então, tinha muita oportunidade. Legal. E além de um ambiente saudável de aprendizado. Isso aí não tem preço, né? Não tem preço. Tem um ambiente desse. Isso. Foram. E assim, lá eu aprendi a ser ortopedista. Falei assim, cara, aqui pode trazer. E o João 23, que era um hospital que a gente rodava, é o maior hospital de trauma da América Latina. Sim. Então chegava coisa, Gabs, assim, que depois do primeiro mês eu falava assim, eu não tenho mais aquela medo coisa de assim, nada. eu já vi tudo. Sim. E um povo aguerrido, sabe? Os profissionais, assim, cara, agilizando. Chegava exposto 3 da manhã, eu só batia assim tinha um mapinha assim dos anestesistas, dos horários. Sim. Eu só falava assim, fulana, chegou mal exposto. Eu falava assim, pode trazer. Em 10 minutos que o cara tinha chegado, já tava no centro cirúrgico. Que legal. Gente, maravilhoso. Aí eu fazia meu casinho, terminava meu horário, ia dormir, entendeu? Sim. Então, assim, foi assim uma formação para mim que foi essencial. Eu aprendi responsabilidade, horário, manejo com o paciente. Certo. Você falar acho que a residência te ensina muito isso também. De você já aprender durante a sua formação, o que você vai precisar de levar de informação essencial para o seu paciente depois. Sim. Então, olha, você quebrou isso aqui. Existem 2 tipos de quebradura, eu falava para os pacientes. Tem o do meio do osso, tem o na junta. Os das juntas são mais graves, tem maior chance de ter rigidez. Sim. Entendeu? Então, o que pode acontecer aqui? Olha, sequela é essa, depois você vai fazer fisioterapia assim, assim, assado. Entendeu? Então, isso para mim, como ser médica, sim, eu aprendi na residência de ortopedia. Que legal, que bacana. E, assim, eu sei que tu vê um ambiente muito bom, que talvez seja até um ponto fora da curva, né? Eu acho. Teu hospital talvez seja... fora da curva. Sobretudo, falando de ortopedia, Sim. que é uma das residências mais intensas, assim. A cirúrgica de maneira geral. Mas a ortopedia tem muito essa fama, né? De relação tensa, R3, R2, R1 e tal. Mas o fato de ter sido mulher na ortopedia, teve alguma situação... No teu hospital acho que era uma exceção, mas alguém... te desestimulava, porque é igual, até a gente falou isso com a Raíssa também, que não é que as outras especialidades sejam leves, e ortopedia, e cirurgia e GO sejam mais pancadas, não é isso. É porque existem algumas especialidades que a galera julga de que não é para mulher. Sim. A oftalmo não sente isso, otorrino não sente esse peso. E ortopedia e cirurgia às vezes tem isso. Não é bom mulher fazer... Neurocirurgia também. Neurocirurgia também. Existiu esse ponto contra de gente tentando jogar um balde de água fria? Não. Ou não? Não teve, tu acredita? O que teve foram situações, por exemplo, assim, a residência começou na quinta ou na sexta. E aí, no final de semana, já tinha o final de semana que o R1 ia ficar sozinho tocando na enfermaria. Sim. E na segunda-feira tinha que apresentar uma coisa que a gente chamava muro lá. Que era você e o negatoscópio e 2 raios-x. E você tinha meia hora para falar de cabeça tudo sobre aquela fratura. Desde a epidemiologia, a história do paciente, classificar, tratar e tudo. Então, eu fui essa residente. Sim. Mas chegou na segunda de manhã, aí eu brilhei. Sim, entendeu? Entendi. Então, a partir daquele momento... Não achei que pode até ter sido uma maneira de dizer assim, se ela for desistir, vai ser agora. Sim. Mas eu fui com tanta tranquilidade ali. Muito além das expectativas, cara. Então, assim, como eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito. Então, dali pra frente, acabou, não teve nada. Não senti da equipe também. Certo. Uma vez eu rodei num hospital externo. Sim. E quando eu terminei o estágio, eu sempre fui aquela pessoa, tá, Gabs? Que eu saio do ambiente e deixo um presente. Tá aqui, chefe, esse vinho pra você. Já trouxe a minha garrafinha pra ti também. Já trouxe a garrafinha aqui. Deve estar fechando aqui, eu acho. Nós temos aqui a nossa garrafinha de presente. Então, eu gosto muito de presentear. E aí, quando eu terminei esse estágio, que eu amei, foi um estágio externo lá em Belo Horizonte, eu dei um presente pra secretária da ortopedia também, que muito me ajudava em o que eu tinha que fazer naquele dia e tudo. Aí ela falou assim, olha, foi a primeira vez que uma mulher rodou aqui, e você quebrou totalmente as minhas expectativas do que seria trabalhar com uma mulher. Quando eu soube que vinha mulher pra cá, eu já fiquei achando que ia ser corpo mole, que não sei o quê. E aí ela falou basicamente assim, que eu fui muito bem, entendeu? Então assim, tirando essa situação que ela mesma me falou,
Os outros nunca ninguém falou. Nunca. Ah, isso aqui não dá pra ti. Assim, uma madrugada lá eu tava reduzindo um quadril no centro cirúrgico e uma técnica de enfermagem mais velha, uma senhora, falou: ô, minha filha, o que você tá aqui uma hora dessa botando força? Aí eu falei: a senhora, quando chega em casa, não tem que empurrar um sofá pra varrer embaixo? A senhora não tem que fazer suas coisas do dia a dia? A senhora não tem que pegar Também as não suas faz a mesma compras? força. A senhora faz outra coisa. Ortopedia não é você ver a ortopedista mais famosa do Brasil, Paulo Musso, do tamanho dessa mesa aqui. Aí você acha que todo ortopedista tem que ser Fortão. aquele... Nada. Tá? Meus R igual, era tudo barrigudinho. Eu fui começar a treinar no R2, tá? Então, assim, é um preparo físico de uma pessoa normal. Entendeu? Talvez Ideal. seja mais jeito do que força, né? É totalmente mais jeito do que força. Nas reduções. Exato, mas você precisa ter um mínimo de força, senão Sim. não vem, Sim. entendeu? Então, por exemplo, durante algumas cirurgias, por exemplo, de prótese de quadril, se você está auxiliando, você tem que ter ali um momento, aquele momento que o chefe fala assim, não mexe agora. Aí você tem que estar com sua isométrica aqui em dia, entendeu? Mas nada que nenhuma menina não consiga dar conta. Eu tenho 1,57 m, caras. Entendeu? Aí, não sou uma super mulher, mas passei pela ortopedia sem dificuldade nenhuma. E o meu hospital era um hospital de trauma. Então, foram as cirurgias mais... São as cirurgias, assim, às vezes, mais pesadas. Claro que uma prótese de joelho também, prótese de quadril. Mas, cara, nada que as meninas não dê conta. Quem menina está ouvindo esse podcast, quer fazer ortopedia, não ache que não existe nada que você não consiga fazer. Você consegue. E vamos aumentar esse essa porcentagem aí, porque só são 7% de ortopedistas do Brasil que são mulheres. Sim. Isso há 2 anos atrás era 5%. Já pulou para 7%. Olha aí. Eu acho que tem um trabalho muito grande de rede social dentro disso. Tá? Tem grandes ortopedistas mulheres aí, a doutora Marcela ortopedista, a doutora Fernanda ortopedista. Então, mulheres que... Doutora Renata. Doutora Renata ortopedia. Então, assim, ortopedia. pessoas que estão lá para mostrar que, poxa, a Marcela e a Fernanda são mães, professoras, médicas. Então, não existe isso, sabe? Existe especialidade para homem e para mulher. Negativo. Que beleza. E dentro da ortopedia... Como é que foi a tua cabeça em relação ao mercado de trabalho? Tu pensou, não, ser ortopedista geral é o suficiente, dá pra seguir tranquilo? Ou tu começou a se abrir pra subs? Porque tu falou ainda agora, né? Eu queria fazer ortopedia porque 3 anos e acabou. Quando eu entrei na ortopedia, eu achava que eu não ia fazer outra prova de sub. Entendeu? Eu fui descobrir isso quando eu entrei, que eu fui acompanhar esse dia lá no hospital e eu vi, esse aqui é especialista da nossa especialista de mão, esse aqui é nosso especialista de joelho. Aí eu, Não tem nenhum geral, não. Todo mundo é alguma coisa. Eu falei, tá, beleza. E aí, isso aí, nem ficar no geral, pra mim nunca foi opção. Porque cedo eu me apaixonei pela cirurgia da mão. No R1 ainda? No R1 ainda. A gente passava no R1, acho que dos 12 meses do R1, dos 11 meses do R1, porque tem férias, né? Sim. A gente passava uns 3, 4 meses na cirurgia da mão. Sim. Então era muita coisa para um R1, mesmo. Bastante coisa. Porque o nosso serviço de mão lá no Maria Amélia Lins é muito forte. Então eu já me apaixonei. Alguma coisa na cirurgia da mão, o fato de tu estar aqui na minha frente como paciente, sim, entendeu? Me dá tua mãozinha aqui, exatamente isso. Sentindo. O exame físico é feito aqui. Sim, entendeu? Tem um afeto melhor. Aquela coisa, o paciente chega, me dá aqui sua mão. Ali ele tá falando, já tô olhando aqui, vendo se tem alguma atrofia, alguma cicatriz, e vendo aqui onde é que dói, o paciente aponta. Que legal. E o fato de você estar operado ali sentado. Outra qualidade de vida. Eu brinco com a galera, mas é uma coisa assim que eu acho, um momento que eu cruzo a minha perninha aqui pra operar, onde desse meu amigo brincou comigo na cirurgia, ele passou, ele falou assim, não basta operar sentado? Opera sentada e de perna cruzada. Falei assim, é estilo, tá? pra quem pode. Aí mas ele riu, mas é isso, alguma coisa nas doenças também, sim, que são tratadas, e eu via a resolutividade da área. Sim, legal. Então, por exemplo, o paciente chega com um túnel do carpo, fala, não tô dormindo um pingo, as coisas estão caindo da minha mão, eu tô perdendo minha qualidade de vida nisso aqui. E você faz um tratamento conservador, o paciente, melhorei, tô bom. Ou então você vai pra cirurgia, na noite da cirurgia o paciente fala assim, já dormi bem, doutora, já melhorei. Caramba. Um dedo em gatilho,
que é uma cirurgia que eu gosto de fazer com o paciente acordado. Então, depois que você libera a estrutura que está causando problema, eu falo assim, agora mexe a mão. Aí o dedo não engatilha mais. Cara, isso aí... Viu o resultado imediato, né? Que eu sou uma pessoa muito resolutiva. Sim. Então, dentro da ortopedia e da cirurgia da mão, eu encontrei uma resolutividade, assim, que eu... Quase que imediata, né? Muitas vezes não. São pacientes que... sequela já de trauma, então coisas que vocês vão ficar... Ou traumas muito graves. Mas isso não é a maioria do consultório. Sim. Entendeu? Eu acho que ao escolher sua especialidade também, tem um outro viés. É você saber qual que vai ser a maior parte da sua vida ali. Na especialidade, né? Sim. Porque às vezes você tá passando por um perrengue durante a residência. Sim. E fala assim, nossa, eu não gosto disso aqui, eu não gosto dessa área, eu vou largar por causa disso. Mas quando você termina e vira especialista, isso aí vai ser a exceção do seu dia a dia. Sim. Não vai ser o comum. Então, dentro do consultório de cirurgia da mão, túnel do carpo, dedo em gatilho, Dequervê, cisto sinovial, é o que mais aparece, entendeu? Sim. Claro que aparece casos graves também, traumas de lesões cárpicas, que são lesões graves, entendeu? Mas não é a maioria. Sim. Então, apesar desses casos também serem super apaixonantes, principalmente quando você vê a reabilitação do paciente. Sim. O paciente vencendo, né, aquilo ali, porque você faz sua parte momentânea. Depois, na ortopedia, a reabilitação é tudo. Sim. É na mão do paciente. Então, assim, saber que ao escolher, você vai ter, claro, que ter um domínio de tudo, Sim. mas que tem uma parte que vai te tomar mais tempo. Sim. Do teu dia a dia. E aquelas partes que às vezes você não gosta tanto, beleza, não vai aparecer tanto. Às vezes, eu não referencia para um outro colega teu que gosta. Entendeu? Acho que uma das principais mensagens que eu quero deixar aqui, Gabs, é que o seu dia a dia depois, quem vai decidir como vai ser é você. Entendeu? Na faculdade a gente ouve muito assim, vida de cirurgião é uma loucura. Não vai dormir em casa. Olha, acorda às 5 horas da manhã. Cara, mas depois que tu termina a residência, que tu é especialista, tu que vai decidir que dia vai ser teu ambulatório, se tu quer trabalhar que dia tu sábado opera. ou não. Se tu quer operar sábado ou não, ninguém vai te obrigar a nada. A não ser que você entre num grupo, e aí no grupo o cara fala assim, olha, segunda tu vai ter que estar aqui, entendeu? Mas nem sempre é engessado assim. Sim. Então e você até a tua tem... decisão de entrar no grupo Exato, ou não pode se basear perfeito, nisso. Você não... O tempo da sua vida que você faz o que você é orientado a fazer e você tem que fazer é durante a residência. Cara, você tem que respeitar a hierarquia, respeitar seus chefes e tudo. Tirando isso, acabou, você é especialista, você é dono da sua vida e você vai montar a sua vida como quiser. Então, gosto muito dessa especialidade, mas eu tenho medo porque eu só vou viver assim, eu só vou viver assado. Não é assim que funciona. Sim, realmente, a pessoa tem que decidir como que ela quer que seja a rotina dela, né? Senão tu vai dizer sim pra todo mundo, dizer sim pra tudo, tu vai não dá, fica doido. Não tem como. E dentro da ortopedia é possível, em função da demanda que tem, da pessoa trabalhar só realmente na sua área de especialidade? Sim. Ou tu acha que ainda é importante ter o consultório de ortopedia geral, pegar Sim. quadril, joelho, coluna, ou não? A tua vida já é realmente... consegue ser preenchida 100% Sim. pela mão? A minha vida consegue ser 100% preenchida pela mão. Mas eu acho que isso tem muito a ver com como é que está o mercado também, entendeu? Hoje nós não somos no Maranhão nem 10 especialistas em mão. Sim. É uma das especialidades no Brasil que menos tem é a cirurgia da mão, tá? Sim. Então é um bicho raro, cirurgia da mão. Então hoje eu só opero cirurgia da mão, entendeu? Então Legal. Eu acho que já consigo preencher tudo com a mão. Mas dependendo de onde você vá, tá? Você vai precisar ainda dar um plantão de ortopedia geral, Sim. entendeu? E uma coisa, eu acho que se você passou por uma geral e tá numa sub, é que você curte essa geral também. Sim, né? Com certeza. Então, assim, hoje, se aparecer no consultório, não vai dizer não. Claro, eu atendo, entendeu? Hoje atendi uma amiga minha com problema de joelho. Sim. Não, pode ir lá, Renatinha, eu sei que tu é cirurgiã de mão, mas pode ir lá, eu vou te seguindo aqui, e a partir do momento que se chegar, seja uma coisa cirúrgica, eu te referencio para um amigo meu. Sim. Entendeu? Mas o cerne é, você ama o que você faz? Sim. Eu acho que eu sou contra a romantização. Sim. Mas eu também sou contra aquela coisa de você ser muito só cabeça. Sim. Tem que dar uma romantizada também, tá? Dá Porque uma senão pitadinha de não romance. aguenta. Sim. Não aguenta. É pesado. Então você tem que encontrar no dia a dia da sua especialidade
o romance. Sim. O amor pelo que você faz, aquela coisa que tu olha nos olhos de Paulinha, Sim. aquela coisa que tu olha no olhar da tua esposa, faz o teu coração bater mais forte, tu ficar feliz. Poxa, é o que eu sinto quando eu vejo a recuperação de um paciente meu. Sim. Entendeu? É aquela, não, é romantizado. Sim. Mas sempre com aquele pé atrás, né? É um bolo de razão com cerejas de emoção. Perfeito, perfeito. A gente tem que gostar do que a gente faz, porque o dia a dia é pesado. Tu acha Entendeu? que é um bolo de razão com cereja de emoção? Eu ou acho. É um bolo de emoção com cereja de razão? Eu acho que é a primeira. É mais razão do que emoção. Você tem que ter sempre o que é mais direto em mente, inclusive ao escolher. Sim, sim. A questão da escolha, Sim. entendeu? Onde é que eu vou ficar? Primeira pergunta que tem que ser feita é essa. Então, eu fiz esse tanto de residência, mas sabia que ia voltar. Sim. Então, eu tenho essa clareza, né? Poxa, graças a Deus, o que eu mais amei casou com uma especialidade que ainda tem campo. Sim. Isso foi muito bacana. Aí, uma outra coisa vai ter... As portas vão se abrir para mim? Entendeu? Sim. Como é que tá o mercado disso? É uma coisa que eu gosto de fazer? Então, isso tudo é razão. E a emoção é aquilo que vai do dia a dia. Do dia a dia, né? Que do dia a dia. Teu coração. Exato. Durante o atendimento, durante a tua rotina mesmo. Você tá operando e aí o técnico de raio-x fala, isso ficou lindo. Todo mundo vibra. Rapaz, isso aqui tá lindo demais, olha isso, entendeu? Sim. Então, assim, é aquelas pequenas coisas dentro da especialidade que vão te fazer continuar. Sim. Porque todo trato com pessoas não é fácil. Sim. Né? E na medicina isso se exacerba porque as pessoas não vão chegar pra ti boas, sem nada. Difícil chegar uma pessoa e falar assim, eu vim fazer um check-up, né? Na minha área, né? Sim. Eu vim só ver se tá tudo bem. Eu queria ir contigo fazer isso. Só fazer um trabalho preventivo de novo. Poxa, pois então eu tô te esperando, Gabs. Então, é raro isso acontecer comigo. Uma vez um crossfiteiro chegou assim, eu vou competir e eu quero ver se tá tudo bem. Falei na hora. Examinei, tudo bem. Vai competir, vai ganhar. Sim. Entendeu? Mas, tirando esses casos, o paciente ele vai chegar com uma dor. Entendeu? Sim. Você vai ter que ser aquela pessoa que vai trazer um conforto, um alívio. Dor não é só física, ele tá mexido emocionalmente. Muitas vezes irritado. eu falo assim, ei, respira. Sim. Vamos lá, dá uma relaxada. Olha, vamos ter esperança. Isso aqui não tá sem jeito, não. Porque às vezes o paciente já rodou muito também. Sim. Na cirurgia da mão acontece muito de um formigamento na mão. Meu paciente foi no cardiologista primeiro, achando que ele estava tendo um infarto e tá formigando a mão. Sim. Depois ele foi para um endócrino, já aconteceu isso, porque como estava com formigamento, ele achou que podia ser alguma coisa de endócrino. Foi para um reumato e chegou em mim. Então, às vezes é um paciente que chega cansado. Ninguém tá resolvendo, já fui em vários médicos. E você tem que ser aquela pessoa que vai trazer um alívio, sabe? Então, tem que ter. Muito bacana. E como que... Ixi, passou tão rápido, só tá acabando já o tempo. Demais. Dois amigos conversando, né, Gabs? Tem que fazer três episódios só com a Renatinha. Semana da Renatinha. Pra ter de segunda a sexta um episódio novo. Ai, meu pai. Como é que as redes sociais te ajudaram nessa... Porque tu fez residência em Minas. Foi. Voltou a morar no Maranhão, então... Fui pra USP, de Ribeirão Preto. USP, na verdade, fazer mão. Verdade. Fez mão na USP, Ribeirão Preto. Foi. Voltou... As redes sociais te ajudam muito no teu dia a dia? Muito. E surpreendentemente, é aquela coisa assim, você produz aquele conteúdo, fala assim, será que isso aqui tá chegando em alguém? Sim, alguém tá vendo. Alguém tá vendo? Aí chega no teu consultório. Eu vim aqui porque 4 pessoas mandaram esse Reels bem aqui da senhora falando de dor na mão na chikungunya. E uma coisa que eu fiz de bobeira, terminei o consultório, botei o celular bem aqui, comecei a falar de chikungunya na mão, editei, no aplicativo. Nem era o vídeo que tu achava que ia mais bombar. Vou fazer só bombar. Aí foi lá e foram 4 pacientes no consultório naquela semana que tiveram chikungunya e estavam com dores nas mãos. E de alguma maneira a hashtag chikungunya chegou nele. Então, além disso, o pessoal que te aborda fala assim, nossa, doutora, tô amando seu Instagram e tal. Qual é a agência que tá contigo? Eu falei assim, edição é Renata Pontes, cinematografia Renata Pontes, legenda, tudo é eu. Eu acho que fica uma coisa bem mais orgânica, sabe, Gabs? Sim. Do que aquele feed engessado. E tem me ajudado demais. Porque você chega, você é o mais novo
Sim. daquela especialidade na Daquela cidade, né? tudo. Então, a presença digital hoje, para mim, é essencial. Ainda mais se você está começando. Sim. Você tem que fazer com que as pessoas... um tempo para aquilo, né? E não é muito, não. Eu tenho na cabeça que por semana eu tenho que fazer 2 posts. Eu gosto de todo dia de manhã dar um bom dia. Sim. E eu vou treinar, eu faço questão de mostrar. Porque na minha especialidade, atividade física, nenhum paciente meu sai do consultório sem eu falar de atividade física. Eu sempre falo assim, eu olho o paciente e falo, tá sedentário, né? O paciente, doutor, do sedentário. Eu vejo um paciente com preparo físico melhor, eu falo assim, você treina o quê? Treina onde? Então, a gente sempre tem essa conversa sobre atividade física. Né? Legal. Então, pra mim, um ortopedista que não faz atividade física é tipo um pneumo que fuma. Sim. Você tem que fazer o que você prega. Sim. Então eu falo, olha, longevidade está relacionada à atividade física, mexe no seu humor, no seu sono, a força sua força muscular, sua disposição, entendeu? Na realidade, se a gente parar para pensar, todo profissional da saúde teria que mostrar, está fazendo atividade física, tem amor à saúde, está cuidando da saúde. Mas... Exato. Né? Eu falo assim, o paciente que chega e fala assim, que é crente, fala assim, seu corpo não é templo do Espírito Santo? Como é que tá esse templo? Tá varrendo, tá emassando, tá fazendo reforma? Tá limpinho. É academia. A gente tem que se cuidar. Hoje em dia, uma das grandes epidemias de doença, obesidade. Sabe? Então, a gente tem que, nós como agentes de saúde, médico é agente de saúde, né? A gente é um espelho, um exemplo. Fazer atividade física, bater foto do reloginho e postar. Olha, fui treinar, tá pago. Porque meu paciente fala assim. E outra coisa, os pacientes eles chegam em mim e falam assim, doutora, eu sei que a senhora é maromba. Eu falei assim, olha, eu treino também. O paciente falou assim, eu tô vendo os calinhos na sua mão. Eu fiquei tão orgulhosa quando o paciente disse isso. Doutora, eu tô cheio de calinho. Porque eu tô vendo que o meu exemplo tá passando. Sim. Então, essa parte do digital, ela é pra você criar uma conexão com o paciente. Ele chega no consultório, ele já sente que te conhece. Sim. Porque ele tá te vendo, já te viu explicando as coisas. Então, se cria uma intimidade antes de vocês se conhecerem. Isso é muito importante, né? E é tão bom estar com uma pessoa que você conhece. Já adianta a relação médico-paciente, né? Porque ele já chega à vontade pra contar. Ele não fica criando tabu, não demora uma hora pra construir a relação. Já tá construída já. Há algum tempo. Que legal. É importante demais. Que sacada boa, Renatinha. E eu tô amando produzir conteúdo pro Instagram. Isso. É legal demais. Você vai criando gosto pela coisa. E é como tu falou, né? Botar romance nas coisas, até nas pequenas coisas da tua especialidade. É como a gente falou lá no começo. Medicina não é só assistência. Tem ensino e, de certa forma, a produção de conteúdo é um ensino puro. É um Instagram que é educativo. Exato. Você tá sentindo formigamento na mão, não ignora. Seu dedo tá travando, isso pode ser dedo em gatilho, né? Sim, o paciente não sabe nem o que é. Exato. Isso se aplica para todas as especialidades. Sim. Entendeu? Que legal. Renatinha, eu queria conversar contigo muito mais muito mais Sai daqui, vamos tomar um sorvete agora. Vamos tomar um sorvete, continuar mais uma hora. Eu levo a câmera, eu gravo. Pronto. Abro a live pra galera continuar assistindo. Mas, infelizmente, já tá encerrando o nosso tempo. Mas isso não impede da gente marcar outros papos. Sim. Falar, às vezes, só sobre, de fato, algum problema, ou só sobre outra coisa, ou trazer mais gente pra gente fazer algum bate-bola junto. Aqui tá aberto. Você sabe que a nossa casa tá sempre aberta pra você. Sim, Gabs, muito obrigada, amei. E eu espero demais que a galera de casa tenha curtido, tenha gostado. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e de seguir. O Instagram @Renata Ortopedia. E Renatinha, para as mulheres, ou não só para as mulheres, mas para a galera que está ouvindo a ortopedia, a cirurgia da mão, que está aqui. Se está aqui até o final, é porque já tem uma certa conexão, já viu o título, né? Ortopedia, cirurgia da mão, já está conectado. Sim. Qual o conselho que tu dá para quem está pensando em seguir o mesmo caminho que você? Tenha o conhecimento do que é a realidade da especialidade, tá? Acompanhe centro cirúrgico de ortopedia, que com as suas furadeiras, martelo, serra, pode ser um pouco chocante. Então, conheça o centro cirúrgico, tá? Tire uma tarde para conhecer como são os procedimentos dentro da ortopedia, as infiltrações, o uso da ultrassom dentro da ortopedia, como é que é o ambulatório, o tamanho de uma enfermaria de ortopedia e o tanto de serviço que tem dentro dela. Conheça essa realidade. Se você, ao conhecer, diz assim, isso aqui é para mim, então
você vai ter um tempo muito mais tranquilo dentro da residência. E é uma especialidade apaixonante. Você atende de bebês a idosos, isso falando dentro da cirurgia da mão, né? Então, é de bebês a idosos, e são uma gama de doenças, de comorbidades que você pode agir para trazer melhoria para o paciente. Então, eu sou suspeita demais, né? Eu amo. Vem pra cirurgia da mão. Depois diz que é razão. É muito mais emoção. É o bolo de razão, né, É o bolo de razão, com cereja de emoção. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Um grande abraço a todos e até a próxima.